Muito bom dia a todos. Está reaberta a sessão. Gostaria de registrar a presença de Dr. Flávio Lettier, subdefensor público-geral de gestão, do Dr. Rômulo Araújo, presidente da ADPERJ, do Dr. Paulo Vinícius Cosolino Abrão, defensor-geral. Sejam muito bem-vindos a essa casa. Queria registrar também a presença do prefeito de São João de Meriti, foi deputado aqui com a gente, meu amigo, meu irmão, Léo Vieira. Registrar a presença do prefeito de Itaboraí, meu irmão Marcelo Laroli, vice-prefeito de Itaboraí, Elber Correia, e o Tinho de Laroli, chefe de gabinete do prefeito de Itaboraí. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei complementar número 47 de 2025, de autoria da Defensoria Pública, mensagem 01 de 2025, que altera a lei complementar número 6 de 12 de maio de 1977 e dá outras providências, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Constitucional Complementar e Códigos de Servidores Públicos e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir o parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, o presidente Rodrigo Amorim. Senhor presidente. Parabenizar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos. O momento é de, sem dúvida nenhuma, de sobriedade e normalidade institucional. A gente tem um calendário muito exíguo de mensagens importantes, temas orçamentários, contas, e esse projeto é um deles. Aqui, fazer o registro e o abraço afetuoso à Defensoria Pública, na figura do defensor-geral e, sobretudo, do defensor José Roberto Melo Porto. E dizer, senhor presidente, fizemos um acordo agora no âmbito da CCJ, senhor procurador, que também é afeto ao tema. É um projeto que envolve muitas emendas. O próprio deputado Serafini, presidente da Comissão de Servidores, ontem iniciou uma discussão relacionada à Defensoria. Tem questões relacionadas a muitos deputados. O deputado Rafael Pisciani tem feito diálogo com o sindicato dos servidores da Defensoria. É um tema que afeta questão institucional de demais poderes, do próprio Ministério Público. Eu naturalmente, já faria uma emenda no âmbito da CCJ nesse sentido da competência de, eventualmente, a mensagem adentrar na atribuição de competência de outra esfera de poder. Dito isso, como o projeto naturalmente, imagino que tenha recebido algumas dezenas de emendas, eu faço aqui um acordo, e fizemos um acordo, deputado Mink, deputado Luiz Paulo, deputado Chico, deputado Serafini, no sentido de dar o parecer nessa primeira discussão pela constitucionalidade com emendas, e fica aqui o compromisso firmado com o defensor público-geral, doutor Paulo, no sentido de sentarmos. Tenho convicção que Vossa Excelência, presidente Delaroli, e o procurador doutor Robson, sentaremos nos próximos momentos aí para entabular esse cronograma exíguo de próximas pautas, que já tinha sido determinado pelo presidente Bacelar, e certamente voltaremos com o projeto em pauta e já firmado o compromisso do deputado Cosolino de, em muitas mãos aqui, entabularmos o substitutivo. Então, o parecer, nesse momento, é pela constitucionalidade com emendas, senhor presidente. Obrigado, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Luiz Paulo. Não? Pela Comissão de Legislação Constitucional, Complementar e Códigos, deputado Marcelo Dino. Senhor presidente, primeiro parabenizar a Defensoria Pública, todos os defensores, tenho meu respeito, meu carinho pelo excelente trabalho que Vossas Excelências exercem, ajudando sempre a população. Então, eu acompanho a CCJ, senhor presidente. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Flávio Serafini. Esse é o bombeiro? Não, não é defensoria, o bombeiro é o segundo. O bombeiro é o segundo, essa é a defensoria. Senhor presidente, o projeto é relevante, busca fortalecer a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. A gente buscou aperfeiçoar alguns temas. A gente entende que a Defensoria mais bem estruturada
cumpre um papel ainda mais importante de acesso à justiça no Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente buscou fazer emendas para fortalecer, valorizar a Defensoria Pública enquanto instituição, seus membros e também seus servidores, para ampliar a garantia do acesso à justiça. Então, o parecer da Comissão de Servidores é favorável, com emendas, buscando esse fortalecimento do conjunto da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, deputado Flávio Serafini. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Carlos Macedo. Presidente. Deputado André Correia. Presidente, estou aqui acompanhando online, não pude estar presente, mas quero manifestar meu parecer também favorável com emendas e fazer um registro, presidente, desse fortalecimento institucional da Defensoria, né? A Defensoria talvez seja um órgão, seja a instituição que tem mais capilaridade e que lida, né, sobretudo com aqueles que mais precisam, mais desfavorecidos. Quando eu cheguei aqui nessa casa, isso já há 30 anos atrás, havia uma desigualdade enorme da Defensoria, que não tinha autonomia financeira, que não tinha equivalência salarial. Me recordo, desde o primeiro momento, de participar junto com o deputado Edmilson Valentim, da Frente Parlamentar da Defensoria. Então, tudo aquilo que vem no sentido de fortalecer institucionalmente a Defensoria, o meu mandato se perfila nesse sentido de apoiar, de aprovar, porque sei da importância institucional dessa instituição. Então, meu parecer também é favorável com emendas para que a gente possa aí fazer essa discussão que o deputado Rodrigo Amorim tão bem levantou aí. Tenho certeza que a casa vai chegar a um denominador comum, e aproveito também para cumprimentar aí a presença do defensor-geral Cozzolino e de toda a equipe aí da Defensoria que acompanha nesse momento a votação desse importante projeto. Parecer favorável com emendas, presidente. Obrigado, deputado André Correia. Para discutir. Para discutir? Com os pareceres emitidos em discussão, deputado Luiz Paulo, para discutir. Senhor presidente, deputado Levaroli, vamos discutir o PLC 47 de 25, que diz respeito à Lei Complementar número 6 de 77, de autoria da Defensoria Pública, e lei complementar que regulamenta a atuação da Defensoria. Primeiro, eu queria fazer uma preliminar. Seguramente a Defensoria, dentro do âmbito das instituições pertencentes ao Poder Judiciário, é a mais querida, porque defende os pobres, os oprimidos e aqueles que não têm recursos para pagar advogados. Então, exerce um papel fundamental no mundo do judiciário. É que todo réu, todo acusado, precisa de defesa. E essa defesa, no Estado do Rio de Janeiro, é plenamente, nos casos que são requisitados, exercidas pela Defensoria. Não existe o famoso defensor dativo. Então, só por causa disso, a Defensoria já merece, deputado Cozzolino, o prestígio dessa casa parlamentar. Mas, inversamente proporcional ao trabalho da Defensoria,
dentro do âmbito do judiciário, a instituição que tem o menor quadro, o menor salário e não tem teto de gasto de pessoal, porque está submetido aos 49% do poder executivo. Deputado Serafini não há de lembrar, mas o Congresso Nacional aprovou 2 pontos percentuais como teto de gasto de pessoal para a Defensoria, por mensagem do próprio Poder Executivo. E, possivelmente, num dia que não devia estar bem, a presidente Dilma Rousseff vetou. E esse veto jamais foi derrubado. Isso tem que ser uma conquista da Defensoria a nível nacional, porque não pode estar englobado, tendo autonomia financeira e administrativa, no percentual de 49% do Poder Executivo. Tem que estar no nível do Ministério Público, da Assembleia, do Tribunal de Contas e do próprio Tribunal de Justiça, que tem 6 pontos percentuais. Segunda questão que não está sendo tratada aqui, e os defensores não gostam quando eu falo disso, o Ministério Público é um poder, o Tribunal de Justiça é um poder, a Assembleia Legislativa é um poder, o Poder Executivo é um poder, o Tribunal de Contas é um poder, a Defensoria não é um poder. No meu entendimento, com as prerrogativas que possui, teria que ser tratada como um poder fosse. Defendo essa tese há algum tempo, mas nem alguns defensores concordam comigo. Mas é para a gente refletir. E, por via de consequência, a Defensoria, ela é um conjunto. Os seus defensores e o seu conjunto funcional que dá suporte a esses defensores. E a Defensoria também é uma instituição de múltiplos saberes, que não é só o direito. Precisa de engenheiro, psicólogo, outras atividades para complementar o trabalho dessa instituição. E a Defensoria precisa ter claro qual é o seu quadro justo de defensores e qual é o seu quadro justo de funcionários. E a proposta primeira que tem é exatamente essa, de trabalhar, porque isso está disperso nas diversas legislações, para que a Defensoria seja composta de 880 defensores. Eu, particularmente, se comparo esse número com o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, ainda é bem menor. Fiz aqui uma emenda. Se depender do meu desejo, serão 1000. Isso é um outro momento para discutir na CCJ. Isto não quer dizer que tem aumento de despesa imediato, porque isso é ao longo do tempo, o preenchimento através do concurso público. Mas acho também, fiquei fazendo essa pesquisa, que se faz necessário se consolidar o quadro de apoio da Defensoria Pública, que está previsto na Lei 9392 de 2021. E aí explicitei quantos cargos. 650 cargos de analista processual, 100 cargos de analista especializado e 370 cargos de técnico administrativo. Aumentei um pouquinho em relação ao somatório que encontrei. Porque aí você fixou os 2 quadros. O passo seguinte, evidentemente, são as finanças públicas. Aí tem que ter uma mudança no artigo 4º, porque a Defensoria repetiu a criatividade da Procuradoria durante o programa durante o regime de recuperação fiscal. Para ter concurso, tem que ter recursos, autorização do governador.
pleonasmo puro, mas precisa ser retificado, porque até 31/12 o regime foi embora e o que entra é o Propag. Então, pedi para discutir a matéria. É claro que fiz mais uma outra emenda, mas mostrar que o projeto é justo. Emendar é uma atividade do parlamento. Pedir que o parlamento não apresente emenda é pedir ao parlamentar que ele não exerce seu mandato. Mas pode voltar na semana seguinte e merecer aprovação para o encerramento deste ano. Isso, concordo plenamente com o deputado Amorim. A gente tem uma pauta extensa até o final do ano. Queria colocar aqui 2 projetos fundamentais que precisam ser votados, entre outros. A LOA para 2026. Como é que a gente vai virar o ano sem ter a LOA para 2026? E a mensagem do Executivo que chegou para o Estado, para a Assembleia, autorizar a adesão ao Propag. E se não tivesse chegado, eu também já tinha apresentado um e protocolado. Então, estou querendo mostrar que tem temas absolutamente relevantes que a gente não adianta a gente querer ficar empurrando as questões com a barriga. Vamos fazer o que nos compete aqui no parlamento. Apreciar, discutir, emendar, votar e dar conta do nosso recado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Para discutir, deputado Serafini. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna para discutir esse projeto da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e lembrar a essa casa e a toda a sociedade que nos acompanha que nós temos a melhor Defensoria Pública do Brasil. A gente que vive num Estado tão marcado por desigualdades, tão marcado por poderes que muitas vezes se colocam tão distantes do povo, é importante a gente fazer o debate de que a gente tem uma Defensoria Pública que busca atender 100% da população no que diz respeito ao acesso à justiça. Qualquer pessoa nesse Estado, em situação de vulnerabilidade, que precise da Defensoria Pública, que precise de representação jurídica para lutar pelos seus direitos, tem a referência da Defensoria Pública. Isso é um diferencial que, infelizmente, ainda não é consolidado na maior parte do nosso país. E a gente entende que a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro ela é tão diferenciada porque, primeiro, ela se consolidou como uma defensoria que garante o acesso à justiça para toda a população. A gente tem experiências em outros estados que incluem diferentes mecanismos de se buscar garantir esse acesso à justiça e que não são tão eficientes como é o desenho da nossa defensoria. São mais caros, são menos comprometidos com esse acesso à justiça e acabam criando mais embaraços para a população que precisa do trabalho da defensoria. Então, a gente entende que todos os projetos que venham para essa casa para fortalecer a defensoria são fundamentais. A gente entende que fortalecer o papel do defensor público é muito importante. E a gente entende também que a defensoria também é composta por servidores públicos que são fundamentais para que ela cumpra o seu papel institucional. E aí, alguns anos atrás, a antiga gestão da defensoria mandou para essa casa um projeto que tratava da residência jurídica. Esse projeto, inclusive, hoje é replicado em outros órgãos do nosso sistema de justiça. E a gente entendeu que essa é uma experiência que tem mostrado o seu valor. Mas, na época que esse projeto veio para casa, a gente destacou 2 preocupações que eu queria reiterar. A primeira é de que o residente jurídico não pode nem substituir, nem esvaziar o papel do servidor público.
O servidor tem que ser valorizado e tem que compreender o seu papel como parte de uma instituição permanente. E, em segundo lugar, a residência jurídica também tem que ter critérios bem definidos de acesso que façam com que a gente mantenha a impessoalidade, que a gente mantenha, né, todo o perfil republicano, que é a marca do que está previsto na Constituição brasileira e, evidentemente, a Defensoria Pública, como uma das instituições que mais zela pelos direitos e garantias constitucionais da nossa população, também tem que se pautar por essa questão. Então, ontem, conversando com o Defensor-Geral, a gente saiu bastante satisfeito no sentido de entender que esse projeto, de forma alguma, vai se confrontar com esses princípios que a gente considera que são importantes. Além disso, a gente considera que esse projeto ele também consolida o papel dos defensores e a necessidade, de alguma forma, da gente ampliar a atenção que a Defensoria Pública dá para a população. Hoje, por exemplo, quando a gente tem visto estarrecido na imprensa os casos de feminicídio, os casos de violência contra a mulher, a gente vê, por exemplo, a importância da Defensoria. Qualquer pessoa presa no Estado do Rio de Janeiro tem garantido a atenção da Defensoria, inclusive um homem que pratique um crime contra uma mulher. Mas e a mulher violentada? A Defensoria também tem a obrigação de garantir a defesa dessa mulher e tem se esforçado para garantir. Me concede uma parte? Senhor? Já vou conceder sim, deputado. E isso nos coloca numa situação que é importante a gente entender a complexidade. A Defensoria Pública pode se ver no meio de um processo defendendo ambas as partes. Isso complexifica as atribuições, complexifica a necessidade de fortalecimento da Defensoria, para que, obviamente, o lado vulnerável de um processo criminal não esteja desamparado. E isso também a gente tem visto que é uma diretriz da Defensoria, garantir sempre o atendimento aos mais necessitados e aos mais vulneráveis. E aí esse projeto ele também aponta uma preocupação da Defensoria nesse sentido, e a gente mais uma vez reitera, e aí eu peço desculpa aos defensores aqui presentes, mas como membro da Comissão de Servidores, a gente insiste. Essa consolidação também passa por consolidar o lugar dos servidores, tanto no que diz respeito às suas vantagens, quanto no que diz respeito ao seu papel dentro da instituição. Então, deputada Renata. Muito obrigada, deputado Flávio Serafini, nosso presidente na Comissão de Servidores e Servidoras Públicas do Estado do Rio de Janeiro, aqui na Assembleia Legislativa. É super importante quando a gente olha o papel social, político, na nossa frágil democracia, no papel da Defensoria Pública. Exatamente resguardar e respaldar que as pessoas tenham acesso ao sistema de justiça e que tenham acesso igualitário. Vossa Excelência tratou aqui da questão da violência contra a mulher e eu sou testemunha presidindo a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, mas assim quando presidi a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos aqui da LERJ, a Defensoria Pública sempre foi presente em todas as nossas audiências públicas. Isso não é um mero detalhe quando a gente está falando de uma instituição. Essa é a casa que vai fazer os debates públicos sobre os projetos de lei, mas também sobre as leis que não são executadas de maneira concreta. Então, quando a gente fala das audiências públicas e da presença das instituições, é central para que a gente possa também refazer aquilo que está tão difícil na nossa sociedade, que é garantir a participação da sociedade, tanto para ouvir, quanto para levar as suas demandas a essas instituições. Então, não tenha dúvidas do papel da Defensoria Pública e alguns núcleos específicos que tem o núcleo de terras, que a gente fala tanto da questão fundiária e da possibilidade das pessoas serem reconhecidas de seu direito à dignidade da moradia, mas, obviamente, nos pega a questão da violência contra a mulher e a gente tem hoje, concretamente no nosso país, um
uma epidemia de feminicídio. E, obviamente, a Defensoria pode e deve construir toda uma base de rede de acolhimento a essas mulheres para que não chegue a uma situação final de feminicídio. Então, eu estou trazendo aqui esse testemunho porque também concordo com Vossa Excelência que não é possível a gente não garantir que os servidores e servidoras públicas da Defensoria tenham um papel central nessa discussão. Inclusive, obviamente, quando a gente vê aqui o nosso defensor público comprometido também em fazer esse diálogo, a gente espera que a gente possa sair aí com o melhor daquilo que a Assembleia Legislativa possa fornecer para fortalecer o papel tão essencial da Defensoria Pública no Estado do Rio de Janeiro. Obrigada, deputado Flávio Serafini. Então, para concluir, presidente, eu quero destacar o seguinte. O nosso sistema, nosso ordenamento jurídico coloca no Supremo Tribunal Federal o papel de guardião da Constituição. Mas, para boa parte da população do Estado do Rio de Janeiro, quem ele vê lutando para que seus direitos constitucionais sejam garantidos, para que tenha acesso à saúde, para que tenha acesso à moradia digna, para que tenha acesso à educação, é a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. E ela vem sendo tratada muitas vezes como primo pobre do nosso sistema de justiça. E a gente considera que a nossa consolidação enquanto democracia passa também por romper com esse paradigma e com esse tratamento, fortalecendo a autonomia da Defensoria Pública, fortalecendo o orçamento da Defensoria Pública e entendendo, né, a sua paridade com os demais órgãos autônomos e poderes que compõem o nosso sistema republicano. Então, nós estamos trabalhando pela valorização dos servidores, pelo fortalecimento da Defensoria e pela consolidação do papel constitucional tão bem exercido pelos defensores públicos do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, deputado Flávio Serafini. Deputado Carlos Mink, para discutir. Bom dia, presidente. Bom dia, deputados e deputadas. Bom dia a todos os membros da Defensoria Pública, seus servidores também aqui presentes. Então, eu sou um deputado de muitos mandatos, costumo fazer muitas audiências públicas sobre os mais diversos temas. Combate ao racismo, LGBTfobia, direito das mulheres, meio ambiente. Em todas essas audiências públicas, a gente vê a presença da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. É verdadeiramente uma instituição que não se abstém, não fica ausente, ela participa ativamente e dá sugestões. Vários projetos nossos que viraram leis têm digitais da Defensoria. Por exemplo, nós aprovamos recentemente uma lei que veda a prisão por réis de reconhecimento fotográfico. A Defensoria esteve presente, fez parecer escrito, essas sugestões foram incorporadas no projeto, virou lei, e a gente já está na etapa do cumpra-se da lei, vendo se as delegacias realmente cumprem o que a lei determina. Mesma coisa na lei que determina a câmara nos uniformes dos agentes policiais, que tem se manifestado eficiente, não só para a questão da violência, mas para a defesa dos bons policiais e até no combate à corrupção, como recentemente foi constatado. Aqui a gente está na discussão, porque muitas vezes se usam argumentos para as câmaras não funcionarem, que a bateria acabou, ou que a imagem foi desligada, o que é algo que depõe contra a transparência. Mas então estou querendo dar esse testemunho, porque quando a Defensoria apresenta um projeto que corrige, amplia, aperfeiçoa os mecanismos da lei existente em vários aspectos, desde a definição do escopo da sua atividade, como as funções dos estagiários, dos assessores, também do quantitativo, dos auxílios de transporte. Em suma, quando isso é consolidado, se vê que a Defensoria ela não quer extrapolar
não quer privilégios, ela quer condições de funcionamento para sua função, que é a defesa da sociedade, seguramente daqueles setores que mais precisam, que não têm condições. Eu sempre digo, eu considero a Defensoria Pública do Rio a melhor defensoria pública do país. Não tenho dúvidas a respeito. Pela qualidade dos seus integrantes, dos seus dirigentes, pela eficácia da sua atuação. Eu lembro sempre, comento, quando eu participo de audiências ou de debates nas universidades, nos sindicatos, eu dou um exemplo. Nós, há muitos anos atrás, fizemos uma lei determinando que as populações caiçaras, quilombolas, que residem há mais de 50 anos numa determinada área, elas têm o direito real de uso. Não podem vender, mas não podem ser tiradas de lá. Também têm a obrigação de preservar. A Marinha tentou expulsar os quilombolas da Restinga da Marambaia, alegando que era um problema de segurança nacional. Eu não entendo, deputada Élica, deputada Lilian, como é que os caiçaras e quilombolas podem ser um problema de segurança nacional. O que eu sei é que a Defensoria Pública usou a nossa lei e ganhou da Marinha, e os quilombolas estão lá na Restinga da Marambaia até hoje. Portanto, foi uma vitória da Defensoria em relação à população que estava há 200 anos. As pessoas não sabem, aquilo era um entreposto de escravos no tempo da vil escravatura. Eles ficavam lá, eram engordados, oleados e depois vendidos como peças de ébano, aqui no caso do Valongo. Então, eu dou esses exemplos apenas para mostrar a eficácia da ação da Defensoria. Foi no mesmo caso em relação à questão envolvendo o passe livre dos estudantes, a Defensoria participou, a questão de leis de defesa das mulheres contra a violência e também na questão ambiental, que hoje em dia se sabe que a questão ambiental ela afeta a saúde, a vida das pessoas, né? Sobretudo das pessoas que vivem em áreas de risco. Então não é só uma questão, e já seria muito, da questão climática, das emissões. Então, eu vejo esse projeto da Defensoria, claro, pode ser aperfeiçoado num ponto ou outro, mas eu vejo o projeto como um avanço institucional. Não visa privilégios, não visa invadir competência de outros órgãos, visa prestigiar não só o trabalho dos defensores, mas de todo o corpo técnico e assessoria, que tem que se valorizar muito os servidores dos órgãos, porque sem os servidores, um órgão não funciona. Não funciona. Nós vemos aqui na Assembleia, veja a deputada Dani Balbi, a deputada Marina, nós não conseguiríamos funcionar sem os assessores de bom nível que nós temos. Como você dá parecer sobre dezenas de projetos, prepara dezenas de audiências, né? Prepara, em suma, manifestações, projetos de lei e até a briga para fazer com que as leis sejam cumpridas, que é uma missão que eu me dedico há muitos anos na comissão do Cumpras e que não é uma atividade fácil. Cedo eu percebi, deputada Lilian, que mais difícil do que fazer uma lei, a lei ser respeitada. E a Defensoria também se esmera no sentido de que a lei seja cumprida. Converter uma lei, que é um pedaço de papel, num direito real de cidadania. No Brasil, parece que as nossas leis têm uma inexorável vocação para alimentar cupim na gaveta dos burocratas e dos poderosos de plantão. Então, converter leis em direitos reais de cidadania não é reles nem simples. E a Defensoria está com os olhos bem abertos em relação a isso, respeitar os direitos que a lei assegura. Então, vocês podem estar certos, e foi feito um acordo também com o deputado Rodrigo Amorim, que é o presidente da CCJ, que nós vamos analisar num tempo curto as emendas que entraram hoje, que não são poucas, e avaliá-las dentro da ideia de fortalecimento institucional da Defensoria. Sem privilégios, sem invadir outros setores, mas sim garantindo as melhores condições de funcionamento para a sua função principal, que interessa a toda a sociedade, a todos nós e aqueles que nós representamos. Ou seja, nós, através do voto,
representamos setores que são objeto da ação da Defensoria. Quando a gente fortalece a Defensoria, a gente está sendo fiel àqueles que nos colocaram aqui e precisam de uma Defensoria eficiente, bem dotada, com condições de trabalho, com condições de transporte, com condições de alimentação e, sobretudo, com independência para agir da melhor maneira em defesa da sociedade. Parabéns, Defensoria, contem conosco. Obrigado, presidente Delaroli. Obrigado, deputado Carlos Mink. Deputada Marina, do MST. Bom dia, presidente, todos os parlamentares que estão aqui na casa, trabalhadores e trabalhadoras da Alerj. Também saudar de forma muito especial todo o corpo da Defensoria Pública que está aqui, todos os servidores, enfim, que estão presentes aqui nesse importante debate. Eu gostaria também de falar da importância que tem a Defensoria Pública no nosso Estado, aqui no Rio de Janeiro, para esse trabalho de garantias dos direitos do nosso povo pobre. E aqui quero fazer um destaque da importância que tem, historicamente, a ação dos defensores, das defensoras, de todos os servidores do corpo da Defensoria Pública na defesa dos povos do campo aqui no Estado do Rio de Janeiro. Todos vocês sabem que o Estado do Rio é muito conhecido por ser o estado mais urbanizado. Aqui nós temos apenas 4% da população que é considerada do campo, mas é também um estado com muitos conflitos, com muitas demandas e com muitos desafios também no campo. Dentre eles, a luta, inclusive, pelo direito à documentação que o nosso povo do campo, das águas e das florestas tem. Então, nesses últimos anos, aqui com o nosso mandato, nós organizamos com a Defensoria Pública, com outros órgãos institucionais públicos também do Estado, organizamos uma demanda de atendimento aos povos do campo, das águas e das florestas, que se chama Defensoria em Ação. E essa Defensoria em Ação tem estado em diversos municípios, em diversas áreas da agricultura familiar, de assentamentos, de quilombolas, de áreas indígenas, dos povos tradicionais, que tem feito uma atuação muito importante na defesa dos direitos desses povos do campo, das águas e das florestas aqui no nosso Estado. E o Defensoria em Ação tem articulado, junto com as comunidades, junto com as organizações sociais, junto com as representações desses territórios, um trabalho importantíssimo de orientação jurídica, de busca e acesso aos direitos que esses povos do campo, das águas e das florestas têm, e, sobretudo, no tema do acesso à documentação, que é o básico, muitas vezes, de quem vive e trabalha no campo, que precisa ter documentos para acessar outros direitos, inclusive de créditos e etc. E, muitas vezes, essas pessoas não têm nem a sua documentação. Então, eu quero saudar e agradecer, na verdade, por esse trabalho que a Defensoria Pública aqui no Estado tem feito, de se dispor, né, tanto com os seus quadros técnicos, defensores, defensoras, servidoras, com todo o processo da infraestrutura que a Defensoria tem colocado à disposição para a construção desse Defensoria em Ação, que acontece normalmente nos finais de semana, ou seja, é no sábado, no domingo, está lá os membros da Defensoria fazendo esse trabalho tão importante.
E outro tema importantíssimo também, que tem a ver com a nossa pauta, inclusive do nosso mandato, como prioridade, que a Defensoria tem se colocado à disposição de construir junto conosco, é a defesa, o direito e o acesso desse direito, especialmente à alimentação saudável, a segurança e a soberania alimentar e o acesso à água. E esses são direitos vitais, fundamentais do nosso povo. Então, quero agradecer muito pela Defensoria ter se colocado à disposição, junto conosco, na construção desse Defensoria em Ação, e, historicamente, ter desenvolvido esse papel tão importante junto com os trabalhadores do campo, das águas e das florestas no direito básico do acesso à documentação, do acesso à alimentação saudável, pela segurança e soberania alimentar, pelo acesso à água, pelo acesso à terra, como meio importante de acessar também esses direitos, não só para quem vive e trabalha no campo, mas de produzir alimentos saudáveis e, com isso, atender também as demandas de quem passa fome, tem necessidade de segurança alimentar também nas periferias, nas favelas das grandes cidades. Portanto, para além de agradecer, saudar, valorizar muito vocês, quero aqui me colocar à disposição, mais uma vez, publicamente, diante de vocês, de que nós estamos juntos para defender esse papel importantíssimo que todos os defensores, as defensoras e o conjunto dos servidores da Defensoria Pública têm. E que a gente quer fortalecer a Defensoria, quer a valorização dos servidores e das servidoras e as melhores condições, né, de trabalho, de acesso a todos os meios aí de tecnologia, de infraestrutura que os servidores precisam para continuar desempenhando esse papel tão importante que vocês têm no conjunto da sociedade fluminense, mas, em especial, na defesa e no acesso aos direitos dos pobres do campo e da cidade. Portanto, muito obrigada e parabéns também, contem com a gente para essa luta. Obrigada, presidente. Deputada Marina, MST. Deputada Dani Balbi. Presidente, utilizo o microfone de aparto para discutir a matéria, porque pretendo não me alongar. Eu vim à tribuna mais para dar um relato pessoal acerca da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, mas, obviamente, saudar o avanço da matéria, esperando a aprovação do projeto de lei, porque confere autonomia para a Defensoria Pública, esse instrumento importantíssimo para faticizar, para efetivar o direito à justiça, que é um dos pilares, e diria eu, o pilar fundamental do Estado democrático de direitos, especialmente aqui no Estado do Rio de Janeiro, onde nós temos comunidades que são alijadas de tudo. São alijadas de educação, são alijadas de, inclusive, mobilidade urbana e que dependem, muitas vezes, da Defensoria Pública para ver o seu direito de cidadania garantido e efetivado, pelo menos no mínimo, no acesso à justiça. Curiosamente, o Estado do Rio de Janeiro foi pioneiro no estabelecimento do acesso público à justiça como um direito básico. E no curso das discussões em torno da Constituinte de 88, o modelo que vigorava aqui no Estado do Rio de Janeiro, de consolidação do quadro permanente de defensores públicos, ganhou em referência a outros modelos, como aquele praticado em São Paulo, que são os modelos, inclusive, praticados em outras repúblicas, de contratação de serviços de advogados pelo Estado. E por que ganhou? Porque o estabelecimento de um quadro permanente de defensores públicos, de operadores da justiça, é o que garante a autonomia dessa justiça e a possibilidade de enfrentamento, às vezes tão necessária, que cumpre a Defensoria Pública no direito à defesa, ao contraditório, às garantias
primeiras da Constituição de 88 e a efetivação dos direitos humanos fundamentais que as nossas cartas cidadãs preconizam. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro tem cumprido, na verdade, um papel glorioso nesse sentido, dada as crises institucionais porque o Estado do Rio de Janeiro atravessa. Eu queria terminar aqui fazendo um relato de agradecimento. Em 2016, eu fui atendida pela Defensoria, pelo Núcleo de Diversidade, e foi a celeridade, o compromisso, a capacidade técnica e a sensibilidade dos operadores do direito, dos defensores e defensoras da Defensoria Pública, que permitiu com que eu regularizasse a minha situação no registro de nascida viva e pudesse retificar a informação de gênero que vai nesse documento, o que só nós, pessoas transexuais e travestis, sabemos o impacto que tem na nossa vida, na nossa dignidade. Eu queria, nesse sentido, agradecer muito à Defensoria Pública, dizer da minha alegria de poder participar desse momento de consolidação da autonomia, como vice-presidenta da Comissão de Ciência e Tecnologia, professora universitária, sei também da importância de regulamentar e efetivar em lei o programa de residência jurídica, que é um modelo para a formação de operadores do direito, não só para que eles tenham acesso aos processos que vão no curso do nosso Estado, mas especialmente para que tenham uma formação humana, sensível e alinhada com os valores e princípios da nossa Carta Cidadã. Parabéns à Defensoria, contem com o meu voto. Senhor presidente. Obrigado, deputada pela ordem, Dani Balbi, deputado Rodrigo Amorim. Pela ordem, presidente. Quero me filiar aqui aos discursos de enaltecimento do papel institucional da Defensoria Pública e queria aproveitar o ensejo de estar toda a cúpula da Defensoria aqui, inclusive meu amigo pessoal e de muitos dessa casa, doutor Melo Porto. Vem cá, doutor Melo Porto. Que foi agraciado pelo então deputado Léo Vieira com a medalha Tiradentes, e requerer a Vossa Excelência, presidente, que possa tão logo marcar uma solenidade de entrega à comenda, a medalha Tiradentes, a maior honraria do Estado, ao doutor Melo Porto, e dizer também que vou protocolar, com ciúme do então deputado Léo Vieira, também vou protocolar o diploma Ulisses Guimarães, para que essa casa possa aproveitar o pautão agora, final de ano, de comendas e medalhas, e também ter a oportunidade, através do meu mandato, também de conferir o diploma Ulisses Guimarães dessa casa, de reconhecimento ao papel da Defensoria e, sobretudo, a boa relação institucional que o doutor Melo Porto tem com os deputados dessa casa, com os poderes desse Estado. E fica aqui esse reconhecimento, meu amigo, meu irmão, por tudo que você fez aí pela Defensoria, pela carreira jurídica e pelo Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. Se Vossa Excelência puder deferir aí a entrega de uma sessão solene, seja aqui ou no Tiradentes, ainda nesse ano, para que a gente possa agraciar o diploma já conferido pelo deputado Léo Vieira ao defensor público, doutor Melo Porto. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Rodrigo Amorim. Eu queria dar os parabéns a esse projeto da Defensoria Pública, agradecer a presença de todos os servidores, e fica aqui o meu compromisso, claro, se eu ainda estiver na presidência, de dar celeridade a esse projeto tão importante. Não, acabou. Não havendo mais queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 11 emendas e retorna às comissões. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 6806/2025, de autoria do Poder Executivo. Mensagem número 44/2025, que altera a lei número 880, de 25 de julho de 1985, para dispor sobre a promoção por tempo de serviço para oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Defesa Civil, de Servidores Públicos e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, fazer uma saudação especial ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro,
a todos os nossos heróis do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro e dizer que o parecer é pela constitucionalidade. Obrigado, deputado Rodrigo Amorim. Pela Comissão de Defesa Civil, deputada Lilian Berg. Parecer favorável, presidente, comemorando muito essa vitória de toda a Corporação de Bombeiro pelo certo e justo. Vamos em frente. Obrigado, deputada. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, em primeiro lugar, saudar o nosso Corpo de Bombeiros, mais uma instituição do Estado do Rio de Janeiro, do qual a gente se orgulha, uma instituição que salva vidas, que merece ser fortalecida, ser valorizada. Saudar esse projeto, que é um projeto que visa corrigir distorções. A gente tem se esforçado aqui nessa casa para tratar das promoções dos oficiais militares, especialmente os oficiais militares ligados à saúde, que têm tido dificuldades para serem promovidos. A gente enfrentou aqui um projeto recentemente que corrigiu parte das distorções e agora esse projeto busca corrigir outras distorções e por isso ele é muito importante. A gente entende que um corpo de bombeiros fortalecido, que atua na defesa civil, mas que atua também na saúde, né? O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro é um braço importante também das nossas políticas de saúde, ele requer que as carreiras sejam valorizadas. E esse projeto busca corrigir distorções na carreira no que diz respeito a dificuldades de promoção. Eu apresentei algumas emendas porque a gente entende que o projeto deixa de enfrentar algumas questões, especialmente naqueles oficiais que ainda estão, né, nas primeiras patentes de oficial. Mas a gente tinha disposição de retirar se só houvesse as nossas emendas. Mas eu vi que tem 14 emendas no projeto. Naturalmente, as 14 emendas não são nossas, a nossa contribuição é num número muito menor, então nós vamos manter as nossas emendas buscando aperfeiçoar o projeto para que ele seja ainda mais efetivo em corrigir as dificuldades que esses profissionais têm tido para serem promovidos e progredir ao longo da sua carreira. E eu destaco que a gente ainda tem uma dívida do governo do Estado com esses profissionais. Quando foi feita a reforma da Previdência dos militares, aprovada a lei da assistência social dos militares, se estabeleceu um tempo de 10 anos que ele pode levar diante dele ser militar. O problema é que, no caso dos profissionais da saúde, eles não entram novos fazendo academia, como no caso dos oficiais gerais. Isso faz com que muitos oficiais da saúde, que quando chegaram no bombeiro já tinham um tempo maior de serviço anterior, tenham que trabalhar 3, 4, 5 vezes a mais do que tinham que se aposentar pelas regras anteriores. Isso é uma distorção que a gente entende que é inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal tem posição consolidada sobre isso. A expectativa de direito prevê que qualquer mudança na lei tem que ter regras claras de transição. E os oficiais de saúde militares do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar não tiveram essas regras de transição previstas na legislação. E isso é uma distorção que esse projeto não está resolvendo. E fica a cobrança que a gente precisa resolver. Não dá para um policial ou para um bombeiro que faltavam 3 anos para ir para a reserva, ter que trabalhar mais 13. Isso quebra o princípio da transição e está gerando qual resultado? Diversos processos na justiça. Diversos processos na justiça com decisões conflitantes entre si. E aí, se o Poder Executivo não mandar para essa casa uma mensagem para resolver, e se esse parlamento não resolver, quem vai resolver mais uma vez vai ser a Justiça. Aí não adianta falar que a Justiça está ocupando o lugar do parlamento. Se o Poder Executivo, a quem compete mandar uma mensagem, não enviar, e esse parlamento enfrentar, quem vai resolver a questão das regras de transição dos bombeiros oficiais da saúde e dos policiais militares oficiais da saúde vai ser, mais uma vez, o Poder Judiciário. Então fica aqui essa cobrança, no momento em que a gente está caminhando para melhorar a condição desses oficiais da saúde, que a gente precisa olhar a situação por completo.
né? Injustiça pela metade, né? Justiça pela metade é também uma injustiça pela metade. Então, a gente é favorável ao projeto, com emendas para aperfeiçoá-lo, e faz essa cobrança de que a gente precisa enfrentar a questão das regras de transição para aposentadoria dos oficiais da saúde, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Obrigado, deputado Serafini. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Carlos Macedo. Deputado Alexandre Knoclop. Com a CCJ. Obrigado, deputado Alexandre Knoclop. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada. Para discutir, deputado Marcelo Dino. Discutir daqui mesmo, senhor presidente. Primeiro, parabenizar todo o Corpo de Bombeiro, dizer do meu carinho, meu respeito a todos os senhores e senhoras que realmente fazem um trabalho sensacional. Eu sempre falo que quando eu nasci, há 56 anos atrás, meu pai estava queimado no Hospital do Corpo de Bombeiro. Então, assim, vocês têm todo o meu carinho. Onde eu quero aqui falar de duas emendas que eu fiz aqui. Uma delas é a questão que aconteceu com aqueles que estudaram, que batalharam, que foram preteridos do CFC. Então, uma emenda para que a gente possa rever essa questão. E agradecer também ao governador por absorver uma indicação que foi feita em 2024 para os majores, principalmente os 22 anos, que na realidade é uma justiça sendo feita, que está dentro da lei, que foi de 2024, a minha indicação 344-2024, que já existe, né, na Polícia Militar, e agora nós estamos fazendo realmente justiça com os senhores. E que Deus abençoe a todos os senhores, todos vocês. Fiquem na paz. Presidente. Deputada Tia Ju. Senhor presidente, bem rapidamente, eu gostaria de... Eu não estou aí presente, porque eu estou aqui no Rio Grande do Sul por conta da conferência da Unali, mas eu não poderia deixar de saudar a todos que ocupam as galerias aí, a nossa querida corporação, o Corpo de Bombeiros, e fico muito feliz por esse projeto vir à pauta e por podermos votar e corrigir essa grande injustiça. Parabenizar a todos que compõem essa corporação e dizer que podem contar com o nosso apoio integral e que nós estaremos aí sempre juntos, e parabenizar aí por esse projeto ter vindo à pauta. Presidente, muito obrigada. Obrigado, deputado Tia Ju. Gostaria também de saudar a corporação, os militares do Corpo de Bombeiro. Eu também sou militar, a gente sabe de toda a dificuldade que a gente enfrenta dia a dia, mas vocês são heróis. Muito obrigado pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindos nessa casa. Deputada Lilienberg. Queria parabenizar a toda a corporação do Bombeiro, principalmente a corporação do Bombeiro da área de saúde. Quero dizer que nós não estamos com nossos joelhos no chão, nós estamos com vidas a salvar o tempo todo. Isso é uma reparação histórica, presidente, histórica. Eu não frequentava aqui essa casa, mas eu estava lá com meus colegas de corporação, ajudando a salvar vidas, porque nós salvamos as vidas. Todos nós que estamos ali nessa galeria sabemos o quanto fomos preteridos. E isso é uma reparação histórica. E quero dizer que contem com o nosso mandato para tudo o que precisar, porque a gente sabe muito bem que vidas são riquezas a salvar. E é isso que eu digo para todos vocês: contem com o nosso mandato, vamos em frente. As emendas são muito propositivas, são muito adequadas. A gente agradece a todo o grupo que conseguiu fazer para poder ajudar, mas o bombeiro, a força militar tem pressa, e a gente precisa que a gente consiga fazer essa votação para que realmente a justiça seja feita. Muito obrigada, presidente. Presidente. Obrigado, deputada. Deputado Fred Pacheco. Muito rapidamente, presidente, mais uma vez, a gente precisa erguer a nossa voz para saudar essa corporação, Corpo de Bombeiros, que, sem dúvida nenhuma, se nós fizéssemos uma pesquisa hoje, em todo o Brasil, seria
a instituição mais aplaudida e respeitada em todo o Brasil. Então, mais uma vez, estamos nesse projeto de lei agradecendo também ao governador Cláudio Castro, nessa mensagem enviada, porque de fato, corrige uma questão que precisava ser observada, sobretudo a questão dos majores, com 22 anos, e a gente sabe a importância, recebemos essa demanda também, para que pudéssemos votar nesse sentido, fazendo essa correção, já que a Polícia Militar já tinha, inclusive, esse item sendo observado. Então, mais uma vez, saudando essa corporação tão respeitada e que nos orgulha muito hoje poder votar a favor dos bombeiros. Viva os bombeiros do Rio de Janeiro. Obrigado, deputado Fred Pacheco. Não havendo mais quem queira discutir, é encerrada a discussão. A presente proposta recebeu 14 emendas e retorna às comissões. Já informando a corporação que, se eu ainda estiver na presidência, me empenharei ao máximo para que retorne o mais breve possível. Tá bom? Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido assim emendada. Projeto de lei número 5560-A de 2025, de autoria do deputado Bruno Boareto, que altera a lei número 6.036, de 9 de setembro de 2011, incluído o inciso para denominar como rodovia deputado Junote Abirâmia Antônio o trecho da RJ 106 que liga o município de Macuco ao município de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrar a discussão. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido assim emendada. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafo. Em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei número 2584-A de 2023, de autoria do deputado professor Josemar, que proíbe a interrupção no fornecimento de energia elétrica e da água para a população de baixa renda nos períodos de extremo calor no estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafo. Em segunda discussão, projeto de lei número 4550-2018, de autoria do deputado Átila Nunes, que dispõe sobre a criação do Programa de Prevenção da Saúde da Síndrome de Tanner, no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafo. Em votação, em primeira discussão. Projeto de lei da autoria do deputado Rodrigo Bacelar, que dispõe sobre o Programa de Incentivo Tecnológico à Terceira Idade e da outras providências. Parecer das Comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas e de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso favorável, de Ciência e Tecnologia favorável e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Novos pareceres às emendas de plenário das Comissões de Constituição e Justiça favorável às emendas número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 10. Favorável com a subemenda e emenda número 7. Contrário à emenda número 9. Concluindo por substitutivo. De Assuntos da Criança e do Adolescente e do Idoso, favorável às emendas número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E contrário à emenda número 1. E de Ciência e Tecnologia, favorável com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputado Márcio Pacheco, deputada Rosane Félix, deputada Érica Takimoto, deputado André Corrêa, deputado Rodrigo Amorim, deputada Gisele Monteiro, deputada Érica Takimoto e deputado Vinícius Consolino. Em votação, o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, as emendas de plenário. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada a redação do vencido para a segunda discussão. Pela ordem, presidente. Deputado. Só fazer um registro aqui do vereador Fabinho, lá de Natividade, vereador Joel, lá de Talva, vereadores
de um município pequeno que estão aqui nos prestigiando hoje. Obrigado. Obrigado pela presença do vereador Fabiano, vereador de Natividade, vereador Joel, enfermeiro, vereador de Talvão. Sejam muito bem-vindos a essa casa. Em primeira discussão, o projeto de lei número 3976, de 2024, da autoria da deputada da Marina, do MST, que institui a Semana de Alimento Agroecológico e Orgânico no Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Comissão de Justiça pela Juridicidade, com emendas, e de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira, favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputada Élica Takimoto e deputado Valdo Ceasa. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrar a discussão. Em votação, as emendas da CCJ. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto a ser emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A redação do vencido para a segunda discussão. Deputada Marina, do MST, para a declaração de voto. Obrigada, presidente. De forma muito rápida, queria dizer que esse projeto que institui a Semana do Alimento Agroecológico e Orgânico no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, é que nós estamos pautando, presidente, com esse projeto, a urgência sobre o debate da vida e da saúde da nossa população. Veja, presidente, e deputado Carlos Mink, que é o nosso grande defensor e construtor também dessa pauta. Ontem, Mink, nós, no dia 3 de dezembro, é instituído a nível internacional a campanha contra os agrotóxicos. E veja, no Brasil, nós vergonhosamente ainda figuramos como um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. Ou seja, isso faz com que esse envenenamento, essa contaminação sobre o solo, sobre a produção, o alimento que chega na mesa e, sobretudo, sobre a saúde das pessoas, não é? Então, o objetivo dessa Semana do Alimento Agroecológico e Orgânico é para que a gente possa mostrar, debater com a sociedade fluminense a importância de que nós podemos e é necessário produzir de forma orgânica e agroecológica aqui no nosso Estado. E, sobretudo, que nós podemos consumir alimentos limpos, alimentos saudáveis, alimentos orgânicos para o conjunto da saúde das pessoas e da natureza, sobretudo, não é? E o outro objetivo, deputado Mink, que nós queremos com esse projeto é da gente desmistificar a ideia de que alimento orgânico e saudável é coisa de rico ou é nicho de mercado, né? O que nós queremos é que o alimento orgânico e agroecológico saudável seja garantido como um direito humano e que todas as pessoas possam ter acesso, que ele vai desde a produção, que nós possamos garantir meios e condições, desde a produção, a comercialização, toda a infraestrutura para chegar no conjunto da mesa da toda a população, mas também dos pobres das periferias, não é? Então, queria agradecer a todos os parlamentares que votaram a favor e defenderam esse projeto. Obrigada, presidente. A deputada Marina, deputado Carlos Mink. Para declarar, presidente. Então, também votei favoravelmente ao projeto 3976, de autoria da deputada Marina, do MST, que cria a Semana do Alimento Agroecológico e Orgânico no Rio de Janeiro. Por que isso é tão importante? Nós estamos falando de saúde, de clima, de contaminação. Não sei se sabe, presidente Delaroli, que o Brasil consome 680 agrotóxicos que estão proibidos na Europa. Muitas multinacionais que não podem vender nos seus países de origem desovam esses produtos aqui como se nós fôssemos a lata de lixo do planeta.
E o que é inacreditável é o seguinte, nós temos aqui, deputada Marina, a Embrapa, que é uma empresa seríssima e é uma das responsáveis pelo Brasil ser campeão de produção de alimentos no mundo. A Embrapa já tem o combate biológico às principais pragas da agricultura brasileira. A vespinha que pega a lagarta da soja, por exemplo. Vossa Excelência, que também conhece a agricultura, sabe que isso, muitas vezes os agricultores usam, até porque como agrotóxico é muito caro, vão para métodos mais naturais. E o que acontece? Hoje em dia, os agrotóxicos produzem, comprovadamente, um estudo recente da Fiocruz, 32 tipos de enfermidades graves, sendo metade dessas tipos de câncer no aparelho digestivo, né? Tanto no intestino, em várias partes do corpo. Então, nós estamos adoecendo a população usando, senador Marquinho, usando aqui venenos que estão proibidos lá fora e para os quais nós temos alternativas. A deputada Marina do MST defende a agroecologia, como eu, como vários deputados aqui da casa. Nós sabemos que uma praga não é um bichinho, uma praga é um desequilíbrio. Quando você faz uma monocultura e acaba com a biodiversidade, você acaba criando um desequilíbrio que gera uma praga. Aí você joga muito veneno, você mata esse inseto, esse bichinho e outros. Só que esses outros eram predadores naturais de terceiros. Na ausência dos seus predadores, esses terceiros se convertem em novas pragas. E aí você tem que comprar mais agrotóxicos, mais caros, que vão contaminar a família do agricultor, o lençol freático, os alimentos e a nossa dose diária de veneno no alface e no tomate de cada dia. E o pior é que nós temos alternativas para isso. Por exemplo, a integração agricultura, pecuária, floresta, o plantio direto, a adubação verde. São vários métodos conhecidos aonde você tem novos pontos de equilíbrio e evita o aparecimento de pragas que são um sintoma do desequilíbrio e que você não acaba com desequilíbrio com veneno. O veneno cria novos desequilíbrios. Você acaba com desequilíbrio encontrando um ponto ecológico de equilíbrio, que são esses conhecidos. O MST pratica isso, né? O plantio direto, a integração agricultura, pecuária, floresta, a agrofloresta. Então, presidente, a importância de discutir isso é porque até nas nossas escolas a gente está usando alimentos que não fazem bem à saúde, que não são orgânicos. Então, a gente tem que enfrentar o lobby dos ultraprocessados, né, que trazem doenças para a nossa juventude. Parabéns, deputada Marina do MST. Obrigado, presidente Guilherme Della Rolle. Obrigado, deputado Carlos Mink. Nós temos aqui 5 projetos de resolução. Gostaria de pedir aos senhores que a gente pudesse votar em bloco. Tudo bem, Carlos Mink? Deputado Mink, vamos votar em bloco? Tem 5 resoluções aqui, projeto de resolução. Sem problema? Projeto de resolução 1542, deputado Zeidan. Projeto de resolução 1557, do deputado Vinícius Cozzolino. Projeto de resolução 1601 de 2025, do deputado Jari. Projeto de resolução 1693 de 2025, da deputada Verônica Lima. Projeto de resolução 1788 de 2025, do deputado Chico Machado. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Incluído na ordem do dia, de acordo com o artigo 3 do parágrafo 3 do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão. Projeto de Lei 1535 de 2023, de autoria dos deputados Brazão, Rodrigo Bacelar, Dani Balbi, Dani Monteiro, Gisele Monteiro, Antônio de Paula Paes, Sérgio Fernandes e Yuri, que concede às doadoras de leite materno isenção de pagamento de taxa
de inscrição em concurso para provimento de cargo ou emprego na administração pública estadual. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, de Defesa de Direitos da Mulher favorável e de Saúde favorável, Servidores Públicos favorável, com emenda, e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Novo parecer à emenda da Comissão de Servidores Públicos da Comissão de Constituição e Justiça favorável. Relatores, deputado Rodrigo Amorim, deputada Renata Souza, deputado Ricardo Carol, deputado Flávio Serafim, deputado Carlos Macedo e deputado Rodrigo Amorim. Pendendo pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa dos Direitos da Mulher, de Saúde dos Servidores Públicos, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, as emendas de plenário para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, o parecer é favorável. Senhor presidente, o parecer é favorável às emendas. Obrigado, deputado Rodrigo Amorim. Deputada Renata Souza, pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Senhor presidente, super importante essa iniciativa, ainda mais porque incentiva as doadoras de leite materno a terem aí a possibilidade de participar de concurso de maneira isenta. Justamente essas mulheres que muitas vezes cuidam de outras mulheres e ainda como doadora de leite materno, ela cuida das crianças de outras mulheres. Então, não há dúvida da importância desse projeto. Então, nós damos o parecer favorável ao projeto e às emendas. Obrigado. Pela Comissão de Saúde, doutor Pedro Ricardo. Deputado Felipe Pobel. CCJ, presidente. Obrigado, deputado Pedro Ricardo. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Flávio Serafini. Deputado Luiz Paulo. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado presidente Flávio Serafini está aí. Presidente, parecer ao projeto de lei 1535/2023 é favorável às emendas de plenário. Obrigado, deputado Flávio Serafini. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Rodrigo Amorim. Acompanho o parecer da CCJ, presidente. Com os pareceres em votação, os pareceres da Comissão de Servidores Públicos. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. As emendas do plenário. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A redação do vencido para a segunda discussão. Declaração de voto. Deputada Lilian. Presidente, eu gostaria muito de parabenizar todos os deputados, principalmente o deputado Brazão, por essa iniciativa. Lembrando que eu, enquanto enfermeira intensivista, já vi crianças, por conta de 2 ml de leite materno, sobreviverem. Então, eu acho que é muito importante também, já que essas mulheres não só doam a vida para os seus próprios filhos, mas para terceiros que em alguns momentos nem conhecem. Então, muito importante e é muito também lembrando que o agosto dourado acabou, mas todos nós temos, enquanto seres sociais, que beneficiar e principalmente incentivar o aleitamento materno. O aleitamento materno não é só da mãe, é de toda a sociedade. Ganha a sociedade, ganha a vida. Obrigado, deputada. Anuncio. Projeto de lei número 4373 de 24, de autoria da deputada Dani Balbi, que altera o anexo da lei número 5645 do dia 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual de Combate ao Racismo Ambiental. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade.
Relator, deputado Vinícius Cozoliano. Pendendo de parecer da Comissão de Combate às Descriminalizações e Preconceitos de Raça, Coetnia, Religião e Preconceito Nacional. Para emitir parecer pela Comissão de Combate à Discriminação, presidente, professor Josimar. Favorável, presidente. Com parecer emitido, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Para declaração, em primeira, presidente. retorna em segunda, deputada Dani Balbi, para discussão. Queria agradecer aos colegas que aprovaram o projeto. Importante, presidente, pensar que no curso das medidas para mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, é imperativo reconhecer que a ocupação do Estado do Rio de Janeiro foi feita por um projeto colonial, racista, excludente, que não considerou as especificidades dos biomas, das particularidades do solo do Rio de Janeiro, das particularidades do Rio de Janeiro em relação à sua mata, aos seus ecossistemas, enfim. E isso foi construindo um processo de ocupação desse território, urbana e rural, que foi comprimindo a população negra às periferias, sem acesso a saneamento básico, tratamento de esgoto, água, com as terras mais inférteis ou menos agricultáveis, e tudo isso tem impacto significativo num cenário como o nosso, de colapso climático. Então, quando há tragédias decorrentes desse colapso climático, a gente observa que a população preta, pobre, periférica, ribeirinha, aquelas e aqueles que são depositários desse processo racial histórico de exclusão, acabam sendo mais impactados, porque estão posicionados nas encostas, porque os programas de habitação popular não chegam a essas comunidades, porque dificulta a segurança alimentar dessas comunidades que têm as suas casas, os seus territórios sem asfalto, sem contenção, que não tem tratamento de águas e esgotos, que não tem um programa de contenção da poluição dos lençóis freáticos, enfim, todo esse processo vai construindo constantemente a vulnerabilização da nossa população. E isso é resultado direto do racismo estrutural na forma material da ocupação urbana. Por isso, oficializar o Dia do Combate ao Racismo Ambiental, particularmente numa data tão importante, que é a data em que nós lembramos as nossas vítimas do Morro do Bumba, que é um exemplo triste, trágico, da negligência do poder público com as comunidades de favelas e periferias, é uma iniciativa para que nós possamos não só lembrar, mas atuar no sentido da mitigação dos efeitos do colapso climático, protegendo as populações que mais precisam do poder público e que mais demandam medidas emergenciais para a mitigação desses efeitos. Para declarar, presidente. Obrigado, deputada Dani, deputada Renata. Senhor presidente, muito rápido, só para agradecer a deputada Dani Balbi por trazer esse projeto, porque muitas vezes as pessoas vão achar, mas é só apenas um dia no calendário, mas é mais que isso quando a gente pensa em questões de racismo ambiental e os impactos na vida da população negra. Porque, obviamente, essa desigualdade, ela sempre mascarou quem, de fato, sofre com a crise climática, com o colapso climático, que são as pessoas que vivem nas favelas e das periferias, a maioria de pessoas negras. E, obviamente, quando a gente vê ter no calendário oficial do Estado esse dia de combate ao racismo ambiental e vê que a deputada Dani Balbi teve o cuidado de ver o que aconteceu na tragédia do Morro do Bumba, lá em 2010, é justamente olhar uma população que precisava de moradia digna, e essas moradias foram construídas em cima de um aterro de lixão, um aterro sanitário. Então, olha o tamanho do nosso problema. A nossa população tem que construir
casas em cima de um aterro sanitário feito em Niterói de uma maneira completamente absurda. Então, quando veio tudo abaixo, veio abaixo também não só a dignidade das pessoas, mas veio abaixo também toda a lógica que a gente vê, obviamente, de quantas pessoas morreram com essa situação, quantas pessoas que ainda hoje não receberam moradia popular a partir da tragédia do Morro do Bumbo. Então, toda a lógica, e isso não é só tragédia, isso é algo programado, porque quem é que vai achar razoável que em cima de um aterro se coloque casas, que obviamente não poderiam ter existido ali. Então, sem dúvida nenhuma, a deputada Dani Balbi traz aqui a memória de uma das tragédias que marcou o estado do Rio de Janeiro, mas que demonstrou também o quanto as políticas públicas precisam ter um olhar mais experimentado com relação ao racismo ambiental. Parabéns à deputada Dani Balbi. Obrigado, deputada Renata. Deputado Carlos Mink. Presidente Guilherme Delarone. Volto aqui a esse microfone para fazer um comentário rápido sobre o projeto 4373 da deputada Dani Balbi, que então cria esse dia de combate ao racismo ambiental. Pouca gente conhece essa expressão. Essa expressão racismo ambiental tem aproximadamente 25 anos. Ela surgiu nos Estados Unidos, quando se viu que o lixo químico era depositado perto das terras indígenas, de terras de comunidades pobres. Então, junta o conceito de racismo, que é uma discriminação racial, com um conceito ambiental, que é o conceito da distribuição do dano ambiental e do risco ambiental. Então faz bem a deputada Dani Balbi de levantar esse tema, porque é um tema pouco conhecido. Na verdade, vou dar um exemplo aqui que todos vão entender. Quando houve, deputado Serafini, Vossa Excelência acompanhou de perto, as desgraças na região serrana, que morreram centenas de pessoas. Na época, eu estava na Secretaria Estadual do Ambiente, nós preparamos, junto com a COP e com a Geologia do Estado, planos de contingência e mapeamento de risco de todos esses municípios. O que aconteceu? O que é um mapeamento de risco? É ver as áreas mais vulneráveis, as encostas frágeis, com acentuada inclinação, os rios entupidos que com a enchente invadem a casa das pessoas. Então, deputado Delarone, esse mapeamento de risco a gente fez para a maior parte dos municípios. Dizia exatamente áreas que deviam de ser reflorestadas, canais que deviam de ser desobstruídos. Para concluir, deputado. Então, infelizmente, alguns prefeitos não obedeceram isso e licenciaram condomínios e shoppings em áreas onde o mapeamento de risco dizia que nem pensar. Portanto, a gente deve avançar mais para as prefeituras e câmaras incorporarem nas leis urbanas de uso do solo as restrições e limitações que o mapeamento de risco determina. Obrigado. Obrigado, deputado Carlos Mink. Anuncio projeto de lei 4985 de 2025, de autoria da deputada Índia Ramelau, que declara como patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro a roda de samba beneficente Samba da Sopa, pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Cultura e de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, parecer pela juridicidade. Obrigado, deputado. Pela Comissão de Cultura, deputada Verônica Lima. Deputada Sara Pôncio. Presidente, acompanho a CCJ. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo.
Deputado Chico Machado. Acompanho o parecer da CCJ, senhor presidente. Obrigado, deputado Chico. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorna em segunda discussão. Em discussão única, projeto de resolução número 1345/2025, de autoria da deputada Carla Machado, que institui a cartilha sobre uso moderado de dispositivos eletrônicos para criança e adolescente no âmbito da LERJ, pendendo de parecer da mesa diretora. Eu avoco e dou parecer favorável. Com o parecer emitido em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrar a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Nada mais havendo tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Primeiro orador inscrito, o deputado Flávio Serafini. Boa tarde a todas e todos, boa tarde àquele que nos assiste pela TV Alerj. Presidente, respeitei a sua orientação de não levar ao plenário o debate sobre a prisão do presidente Rodrigo Bacelar. Mas a situação é grave demais para que esse parlamento fique em silêncio e a gente não debata essa situação. TH Joias foi deputado dessa casa, ficou aqui durante meses, por uma decisão política do governador Cláudio Castro, que manteve nomeado como secretário o titular da vaga, permitindo que TH Joias, mesmo já investigado, processado, acusado de envolvimento com tráfico de drogas, ficasse nessa casa. E TH Joias não só ficou nessa casa, como virou um dos parlamentares mais próximos do governador. Não são poucas as imagens do governador visitando espaços da segurança pública, dando formatura a policiais, acompanhado lado a lado por TH Joias. Então nós não temos dúvidas de que essa ação do governador colocou que o seu grupo político fez uma escolha perigosa de manter aqui nessa casa alguém acusado de envolvimento com tráfico, lavagem de dinheiro, importação de armas e equipamentos para as facções criminosas que controlam territórios aqui no estado do Rio de Janeiro. E agora a gente se depara com essa prisão do presidente Rodrigo Bacelar, sendo acusado de ter passado informações para o TH Joias, sendo acusado de ter facilitado a destruição de provas e, com isso, promovido a obstrução da justiça. Evidentemente, são acusações muito graves, precisam ser provadas. Até agora, a gente não teve acesso à íntegra do processo. O que consta na decisão, que é pública, é um teor muito menor do que o que já tem circulado na imprensa. Então, obviamente, uma posição final vai vir após ter todos os elementos probatórios. Mas o silêncio não pode camuflar a gravidade da situação. Assim como a escolha de Cláudio Castro lá atrás, de dar um mandato para TH Joias e de carregá-lo para dentro do quartel-general da polícia, para a formatura de novos policiais e para uma série de outras situações, não pode ser minimizada. A gente, obviamente, também não pode minimizar essa situação. Então, obviamente, todos aqui sabem qual é o nosso posicionamento sobre isso. Nunca fico feliz com a prisão de um deputado, nem mesmo com a prisão de um governador que eu faço oposição. Mas se tiverem elementos probatórios, sólidos das acusações que estão sendo feitas, a gente não vai fugir do nosso papel de se posicionar com firmeza
sobre a necessidade de manutenção da prisão. Agora, essa questão tem que servir de alerta, tem que abrir um debate sério. Não adianta o governador dizer que está combatendo o tráfico e a gente vê que tem gente que lava dinheiro, que importa arma, que importa drones para levar essa corrida a um nível ainda maior de violência contra a polícia. Porque nós não esquecemos que naquela ação morreram 5 policiais. Nós não esquecemos que naquela ação morreram 20 pessoas que não tinham nenhum tipo de passagem pela polícia, nenhum tipo de mandado de busca e apreensão. Nós não esquecemos que naquela operação foram feitas mais de 100 execuções sumárias. E, obviamente, nós também não vamos esquecer que o governador escolheu dar um mandato para TH Joias, que o governador escolheu ter proximidade política com ele. Então, nós não vamos fazer parte desse silêncio que atordoa. Nós vamos nos posicionar com firmeza. A gente entende que as famílias do Rio de Janeiro têm o direito de sair de casa e não se deparar com um fuzil. Tem o direito de sonhar que o seu filho na favela vai ser médico, vai ser advogado, vai ser policial, vai ser jogador de futebol e não ter medo de que vão perder seu filho para a violência, para o tráfico de drogas, para a milícia, ou que vão perder no tiroteio provocado pela política de segurança de um governador que quer fazer confronto na favela, mas que leva deputado, que lava dinheiro do tráfico para eventos dentro do quartel da polícia. Então a gente está aguardando a chegada aqui dos documentos de conjunto, vamos analisar com serenidade, entendemos que é papel do parlamento, cada deputado, analisar com serenidade o conjunto dos documentos e se posicionar. E da nossa parte é evidente. Se tiver elementos probatórios diante da gravidade dessa situação, nós vamos nos posicionar. O que está na imprensa, e eu quero repetir isso, é diferente do que está na decisão até agora. A decisão tem elementos importantes, mas muito menos robustos do que o que já está sendo divulgado pela imprensa. Se isso que está na imprensa tiver no documento, obviamente, isso leva à nossa posição de ser pela manutenção da prisão. Se os documentos não tiverem esse conjunto de elementos que estão circulando na imprensa, nós vamos ter que avaliar com cuidado que a decisão, que é pública até agora, traz muito menos elementos. Mas eu concluo destacando isso. É importante a gente fazer um debate mais sério sobre o que é o confronto do crime organizado. Enquanto pessoas estão morrendo e morrendo e morrendo, o cara que lavava dinheiro, tinha relação íntima com traficantes, importava armas, estava frequentando os quartéis acompanhado do governador. Isso não é a política de segurança, isso não é livrar o Rio de Janeiro do combate ao crime organizado. Próximo orador inscrito, o deputado Alexandre Quinoclope. Já retirou? Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.